fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nós entramos na segunda parte do tempo comum. A primeira foi depois daquele ciclo do Natal. Para terminar, ao término do tempo do Natal, a gente teve algumas semanas de tempo comum para, no mundo, anunciarmos a encarnação e que a luz veio para brilhar e expulsar toda a escuridão. Depois entramos com a preparação para a Páscoa, que foi o tempo da Quaresma. Celebramos a Páscoa com toda a intensidade, que culminou com a festa do Espírito Santo, com o Pentecostes, e entramos no tempo comum. Só que alguns domingos vêm sendo marcados pelas grandes solenidades, como no último, a exaltação da Trindade Santíssima. E hoje, então, a gente retoma na cor verde esse tempo da esperança de sermos no mundo a presença do ressuscitado. Agora é a nossa vez. Agora é o momento de vivermos o nosso batismo e, como batizados, outros Cristos que pelo mundo afora consegue suscitar, provocar no coração das pessoas a crença de que Jesus, ele permanece no meio de nós. E aí então, o nono domingo do tempo comum, nessa segunda parte, ele chega de uma maneira assim muito bela na sua manifestação, quando fala da necessidade de alargarmos os nossos horizontes. O nosso horizonte, ele tem que ser ampliado. Ele não pode ficar restrito, tão fechado, tão limitado como nós vivemos a nossa fé. Primeiro, porque erroneamente acreditamos já estarmos super bem, bambambãs nas coisas de Deus, que não é verdade, que não é bem assim. E depois, a falta do reconhecimento de que, mesmo entre aqueles que ainda não tiveram conhecimento, não tiveram o anúncio, não abraçaram a fé, pode haver uma fé muito mais robusta, como dizia no início da Santa Missa, do que a que nós julgamos ter. E aí como é que ficamos? E depois, como a oportunidade que Deus nos dá dele ser tão grandioso, de reconhecer que Ele é um Pai que abraça, que acolhe, as intervenções ali no início da Santa Missa, logo na saudação, falando desse Pai que abraça, que acolhe, que recebe, que não rejeita. E o Papa Francisco afirmou: Deus não se cansa de perdoar. Então esse Pai que está sempre disposto a resgatar, a se mover, a procurar os seus. E como é que eu vou me fechar e vou tentar impedir, segurar que ele faça esse encontro? Não dá. Aí, o livro dos Reis, a primeira leitura que nós lemos hoje, vamos dar uma olhadinha aí rapidinho no nosso folhetinho, está no número 6. O grande sábio Salomão, no templo, rezando, Salomão, ele como que profetizando, ele começa um diálogo muito bonito. Oração é um diálogo. Santa Teresa dizia: o encontro de duas pessoas que se amam, a nossa alma e Deus. Começa então a dizer: Senhor, pode acontecer que até um estrangeiro que não pertence ao teu povo, povo de Israel, povo escolhido, mas que escute falar do teu grande nome, de tua mão poderosa, do teu braço, do teu poder do teu braço,
se por esse motivo ele vier de uma terra distante, é um errante, é um caminheiro por aí, ele chegar até aqui para rezar nesse templo, olha o que Salomão fala. Vamos ler vocês aí, versículo 43. Senhor, escuta então do céu onde moras. E atende a todos os pedidos desse estrangeiro. Joia, tá bom. Então olha Salomão, o homem da casta real, é o grande rei, e na prece dele não tem exclusivismo, não tem fechamento, não tem, só os meus, mas ele abre a essa dimensão, porque ele sabe que o poder de Deus é muito maior. Então, Senhor, escuta, atenda, por favor, esse estrangeiro que vem rezar aqui nesse templo, porque o Senhor pode tudo. Então, atenda ao clamor dele, escute, receba a prece dele. E Salomão antevê uma coisa tão bonita, o que isso é capaz de proporcionar, não apenas a fé naquele homem que recebe a graça, mas como ela há de se multiplicar e o nome dele se tornar muito mais conhecido, porque ele, com toda certeza, ele vai propagar, ele vai contar para tantas outras pessoas que o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor o aceitou, o Senhor o acolheu. O Senhor não tratou segundo as suas faltas, mas segundo o seu coração misericordioso. Aí por isso que o salmista, ele nos provocou dizendo: ide vós por este mundo afora e proclamai o Evangelho, o convite para anunciarmos a boa nova do Senhor. E o salmista, depois ele entra no texto propriamente: povos todos, cantai os louvores do Senhor. E aí entra o Evangelho, aonde nessa experiência aqui, a igreja, ontem Norani falava numa celebração, tão sabiamente se apropriou desse encontro, dessa passagem, para poder, antes de comungar, também poder dizer ao Senhor: Senhor, reconhecemos que não somos dignos, mas basta uma palavra tua, para que de fato a nossa casa ela seja edificada. Esse oficial romano, que quer dizer alguém não do povo escolhido, um pagão, e ele nem mesmo ousa ter um encontro pessoal com Jesus, ou mesmo permitir que ele entre em sua casa. Por que isso? Porque ele sabia do rigor, rigorismo da lei judaica, da questão de contaminação. Você não podia ter contato com outras pessoas, você não podia ter esse contato porque você ficava manchado, você podia ser mal visto. Infelizmente, isso é coisa que ainda perpetua nos nossos tempos, e às vezes até em ambiente de trabalho, da pessoa só não pode, se a minha igreja souber que eu tenho encontro com o padre, que eu estou um católico, sou expulso da minha denominação religiosa. Isso é presente, eu vivo isso. Então, é uma coisa assim estranha, mas isso depois, em outra dimensão, nós fazemos com outras pessoas e não nos aproximamos para evangelizar. E aquele homem pensando: poxa, ele era simpatizante de Jesus, simpatizante do povo judeu, porque até uma sinagoga construiu para eles, mas não queria que o mestre fosse mal visto, se contaminasse. E por isso então ele dá um jeito de pedir a alguém conhecido que por alguma forma chegasse até Jesus e falasse desse empregado dele que estava muito mal. E então Jesus ele apresenta essa realidade para os seus apóstolos. Está vendo? Em Israel eu não encontrei alguém que tivesse tamanha fé como esse estrangeiro, como esse pagão. Com toda certeza, não foi realizado um milagre porque esse homem era um benfeitor, não, mas porque esse homem tinha a fé no coração, ele estava aberto à ação de Deus.
ele se abandonou, ele confiou muito mais na intervenção de Deus, na sua história, que englobava a vida dos seus, que estavam seus dependentes, do que em qualquer outro meio. E por isso, então, ele é agraciado. E a gente tem que pedir: Senhor, concedei-nos a graça de vencer todo e qualquer preconceito, de vencer essas barreiras que nós colocamos e não crescemos e impedimos que outros também cresçam e que possam abraçar a fé. Peçamos ao Senhor que nos abençoe, que ilumine a igreja, para que nós possamos acatar, receber aquilo que o magistério da igreja nos orienta, ele nos ensina, como o desejo dele para o seu rebanho. E não vivermos, jamais permitirmos que o desejo de uma cisão, de vivermos com um pensamento separado, diferente, de vivermos retrocedendo em práticas e atitudes que são mais segregadoras do que outra coisa, acabe nos afastando e afastando as pessoas de Deus. Mas que a gente possa entender que Deus é muito mais. Ele somente é a misericórdia do que apenas um juiz implacável. Papa Francisco vem chegando para a nossa cidade para celebrar a Jornada Mundial da Juventude. E queremos muito orar para que seja essa grande oportunidade no acolhimento dos jovens, nas manifestações que ocorrerão pela nossa cidade, no nosso Brasil, um tempo de muita graça, um tempo de muita bênção, um tempo de conversão, um tempo de provocar nos nossos que ainda não frequentam o desejo de fazer essa experiência com Deus, e certamente na sensibilidade que Ele traz em seu coração, espelhando e refletindo sua configuração ao Cristo Bom Pastor, nós possamos acolher suas atitudes e toda a sua intenção de mostrar à igreja misericordiosa que quer acolher a todos, como Cristo certamente, com o seu coração que pulsa, que bate forte por cada um de nós, Ele acolhe e abraça, sem rejeitar qualquer um dos seus filhos.